aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel About Tech Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil, e hoje eu trago para você todas as funcionalidades secretas do iOS 18. Então, vamos lá e vamos começar. Mas antes de a gente começar, eu queria pedir para você dar uma olhadinha no meu Instagram, no @DanielAboutTech. Galera, eu produzo muito conteúdo todos os dias aqui no Insta, principalmente nos stories, sobre o mundo Apple, tecnologia, mas claro, eu também mostro muito do meu dia a dia, da minha rotina, sempre tem muito conteúdo super exclusivo que não vem aqui pro YouTube, mas tá sempre lá no Insta. Então, me segue no @DanielAboutTech e me dá essa moral. Bom, abrindo aqui o calendário, você percebe que a gente tem uma interface nova, né? A gente tem um calendário bem mais colorido. Antigamente a gente tinha apenas uma bolinha e era cinza quando tinha algum evento. Agora não. E olha só que legal. Se você der zoom com o movimento de pinça, você percebe que você consegue agora ver quais são esses eventos em detalhes, e não só eventos. Não sei se você sabe, mas no iOS 18, os lembretes também estão integrados ao calendário. Ou seja, tudo que você está vendo aqui são eventos e lembretes já separados e categorizados no seu devido dia e no seu devido horário. Sensacional, né? Se você der mais um aqui, ó, você percebe que dá para ver em mais detalhes. A gente tem esse ícone aqui em cima, ó, tocando, e você consegue ver o formato compacto, que é aquele que a gente viu no início. A gente tem aqui empilhado, bem legal aqui também, e claro, detalhes como você está vendo. Além de ver em lista também. Deixa eu te mostrar. Se você tocar em cima de um dia, por exemplo, você vai ver que nesse dia eu não tenho nada, mas caso eu toque aqui na opção, a gente tem a opção de lista, então a gente consegue ver tudo que a gente tem de evento. Tocando aqui mais uma vez, a gente tem vários dias, isso é legal, porque a gente consegue ver 2 dias ao mesmo tempo, por exemplo, hoje e amanhã, ou hoje e ontem, e dá para ir para frente, para trás, como você quiser, mas você consegue ver 2 dias ao mesmo tempo, isso é muito útil. E claro, se você tocar na opção de um dia, a gente fica com a visualização normal. Sensacional o novo calendário no iOS 18, e claro, apesar de estar integrado aos lembretes, a gente continua com o aplicativo dos lembretes aqui separado também, caso você queira ver individualmente. Vamos falar um pouquinho sobre bateria? Se a gente for nos ajustes, a gente já tem bateria logo aqui na primeira seção dos ajustes. Veja a importância que a Apple está dando para a bateria do iPhone, né? Se a gente toca em bateria e vai em carregamento, na linha iPhone 15 a gente tem essa nova seção aqui com o limite de carga, algo que a gente já tinha no iOS 17, só que agora com muito mais possibilidades. Ou seja, a gente pode limitar a carga não só entre 100 ou só 80. A gente pode limitar a 95 ou a 90 ou 85 ou melhor, a 80, que é onde a gente vai preservar a saúde da bateria por mais tempo, né? É o melhor para nossa bateria. Se você não sabia disso, dá uma olhadinha nesse card aqui, link na descrição, tem vídeos completos sobre o porquê você não deve carregar acima dos 80%, e essa dica vale para todos os iPhones, tá? Inclusive, não sei se você viu, mas quando a gente sai do 100, o carregamento otimizado automaticamente some, justamente porque o carregamento otimizado ele carrega o iPhone até 100. Então, quando você limita a carga em algum valor abaixo de 100%, o carregamento otimizado simplesmente para de funcionar. E se você quiser, você pode, por exemplo, ó, colocar o seu carregamento para 100%, é beta, né? Então, às vezes o touch não funciona. Então, você pode colocar em 100%, mas apenas até amanhã. E isso é muito legal, porque, por exemplo, digamos que você queira amanhã ter o máximo de carga possível no seu iPhone. Você sabe que amanhã você vai ter um dia longo, por exemplo. Você coloca aqui essa opção e aí o seu iPhone vai ser carregado até 100%, mas depois volta automaticamente para 80% e na próxima carga já volta a limitar nos 80%. Então assim, essa nova seção ficou sensacional. Mas não para por aí não. Se a gente voltar aqui, tá vendo a informação aqui sobre como tá o nosso carregamento? Né? Então, como a gente carregou, usou, chegou até o limite, quase descarregou, aqui eu coloquei no carregador, toda essa informação, nosso gráfico de nível de bateria, né? Bom, se a gente colocar aqui o iPhone para carregar, e eu estou utilizando um carregador especial, você vai entender isso daqui a pouquinho, e eu deixar o iPhone carregando alguns segundos, você vai ver que aparece essa informação, ó, carregador lento. Pois é, eu estou usando aqui, galera, um carregador super lento, por isso que eu falei que é um carregador especial, né? Vou até tirar ele aqui da tomada para te mostrar. É esse carregador aqui, ó, que é um carregador super antigo que eu tenho aqui, de iPhone muito antigo, galera. Eu nem sei que iPhone é esse, é um carregador de 5 watts. Ou seja, é um carregador lento. Ele carrega 5 watts, é um carregador super antigo.
E o mais legal é que no iOS 18 a gente tem essa informação aqui direto na tela, ou seja, ele está informando que você está carregando com um carregador lento e, consequentemente, que vai demorar mais para carregar com esse carregador. Sensacional, né? Inclusive, se eu ficar carregando por mais tempo, ele vai completar aqui o gráfico em laranja para mostrar que eu carreguei com o carregador lento. Então essa informação é super útil para você checar se o seu carregador é lento e, se for, é por isso que seu iPhone está demorando a carregar. Se a gente for nos ajustes e a gente for aqui na busca e for em veículo, como você está vendo aqui, ó, você está vendo a opção mostrar indícios de movimento do veículo. O que é isso? Se a gente tocar aqui em cima, olha que sensacional. A gente tem essa funcionalidade aqui, que por padrão vem desativada, tá? Mas que eu ativo, eu sempre deixo ela ativa aqui no iOS 18. Por quê? Porque quando você está dentro de um carro, vão aparecer bolinhas pretas aqui na tela, indicando o movimento que o carro está fazendo, para evitar que você fique enjoado dentro do carro, aquela náusea, aquele enjoo. Eu cheguei até a fazer um Reels aqui no Instagram sobre isso, e como você está vendo, ó, quando o carro, aqui é uma representação, né, vira à esquerda, olha as bolinhas pretas indo para a esquerda. Quando ele vira à direita, as bolinhas indo para a direita. Quando ele acelera, as bolinhas vão para trás. Então são essas bolinhas aqui que indicam o movimento externo, ou seja, o movimento do carro, e que podem fazer com que você tenha menos enjoo quando você está sendo passageiro, né, e está usando o seu iPhone, porque essas bolinhas vão servir como referência visual e vão te ajudar a que você não fique tão enjoado dentro do carro. Sensacional, né? Eu estou com a funcionalidade ativa aqui, eu inclusive peguei meu carro, dei uma volta, rodei uns 10, 15 minutos, mas a funcionalidade não apareceu ainda. Mas é beta 1, então vai aparecer em breve, tá? E não tem como ativar de forma manual, ele só é ativado de forma automática. Mas quando aparecer, eu aviso lá no Insta. Se a gente for nos ajustes e descer só um pouquinho aqui até botão de ação, essa funcionalidade exclusiva da linha 15 Pro, a gente tem uma nova funcionalidade aqui, ó. Se a gente for deslizando aqui um pouquinho mais, a gente chega em controles. Mas como assim? Se a gente tocar em escolha um controle, como você está vendo, a gente pode escolher qualquer tipo de controle do nosso iPhone para mapear aqui no botão de ação. Esse, galera, são os mesmos controles aqui, ó, da central de controle nova, né? Você já deve ter visto que quando a gente toca e segura, a gente pode adicionar um controle e a gente tem todos esses controles aqui, né? Então a mesma coisa, a gente pode também ter acesso a esses controles aqui no nosso botão de ação. Então, por exemplo, eu posso colocar o modo escuro. Isso aqui é sensacional. Então, em qualquer lugar que eu estiver do meu iPhone aqui, se eu apertar e segurar aqui o botão de ação, ó, aperta e segura, ele entra no modo escuro, olha os ícones, os aplicativos também. Então, muito legal, né? Aperto de novo, sai do modo escuro, muito prático. Se a gente puxar a nossa central de controle, você já deve ter visto a nova animação da lanterna, né? Que fica essa animação até bem grande aqui. E você já deve ter visto que você consegue controlar a intensidade dela de uma forma diferente. A gente já conseguia controlar antigamente, mas a animação era diferente, né? E agora é assim, ó, para baixo, você tá vendo aqui, ó, que diminui, né? E para cima fica o brilho máximo. Mas nem todo mundo sabe que a gente consegue deslizar para a direita e para a esquerda, e a gente consegue controlar o fecho de luz. Olha que legal, então a gente consegue deixar o fecho mais concentrado ou a gente consegue deixar ele mais aberto. E isso aqui a gente controla na nossa lanterna, deixando a lanterna não só mais potente ou mais fraca, mas também esse fecho aqui mais amplo, mais aberto, ou mais fechado, mais concentrado, que consequentemente vai dar mais distância, né, para essa iluminação. Eu sinceramente não tinha ideia que a Apple tinha um hardware tão incrível da lanterna para poder controlar o fecho da luz. Incrível. Uma funcionalidade que voltou e todo mundo estava sentindo muita falta é o efeito Parallax, que é esse efeito aqui, ó. Quando você vira o iPhone, vai ser muito difícil perceber pela câmera, tá, galera? Mas quando você vira, normal, assim, mexe para cima, para baixo, para um lado, para o outro, o que é que acontece? Os ícones, os widgets, tudo que está à frente da tela, eles mexem junto com o movimento, né, dando a sensação realmente de um efeito 3D, como se eles estivessem para fora. Enquanto que o papel de parede que está atrás, ele fica fixo. E aí a gente realmente tem a sensação de que os ícones dão aquele pop, né, que ele vem para fora, assim. Muito legal, galera. Vai ser muito difícil, como eu falei, mostrar, mas se você prestar atenção nessa linha aqui, você vai perceber que quando eu estou virando para cá, essa linha roxa, olha, presta atenção na linha roxa, ó, ela vem bem para cá no widget, e quando eu viro para lá, você percebe que ela está agora no outro canto aqui da borda. Então você percebe que ela dá esse movimento, parecendo mesmo que o widget e os ícones estão para fora da tela. Isso já existia no iPhone há muitos anos, a Apple cortou e trouxe de novo no iOS 18. Se a gente for nas notas e a gente tocar aqui no símbolo de anexo, como você está vendo, agora a gente consegue gravar áudio direto das nossas notas.
tá? Então você pode gravar um áudio aqui, por exemplo, beleza, estou gravando normal, terminei, dou o OK, fica aqui a gravação de áudio dentro das notas. Mas o mais legal funciona apenas em inglês. Deixa eu te mostrar. Bom, com o idioma em inglês, como você está vendo, ao tocar no mesmo ícone de anexos e colocar em gravar áudio, você está vendo que agora apareceu esse ícone aqui? É automático, né? Então você toca ele e você consegue fazer com que os áudios sejam transcritos ao vivo. This is an audio test showing you the new feature of transcription in the Notes app in iOS 18. E bom, como você está vendo aqui, apenas um curtinho texto para você ver que ele faz a transcrição aqui perfeita, e quando você dá o OK, a gente fica com o áudio, para que a gente possa ouvir, claro, né, o áudio, mas também a transcrição, para que a gente também possa ver essa gravação em forma de texto. Muito bacana. Se a gente for nas nossas fotos, você vai ver que a Apple finalmente atualizou o player, ou seja, o reprodutor de vídeo, o nativo mesmo aqui nas fotos do iPhone. Então agora a gente tem esse reprodutor mesmo aqui que a gente consegue, ó, adiantar o vídeo, voltar, né? Você consegue, porque está no beta, né? Então às vezes fica um pouquinho lento, mas como você está vendo, adianta, volta, a gente consegue pausar, a gente consegue dar o play, a gente consegue colocar no mudo ou colocar som. Então a gente tem um reprodutor, né? Um player muito mais eficiente aqui nas fotos. Se você lembra, olha no seu iPhone, é aquele player que ficava aqui embaixo com as miniaturas que você precisava ficar deslizando. Era um horror. Agora não, está resolvido e muito melhor. O aplicativo Fotos foi totalmente redesenhado e muita gente não gostou. Muita gente achou ele muito confuso, achou feio visualmente, e eu, sendo sincero, também não gostei muito, mas ele ficou muito mais avançado. Se você puxar para baixo aqui, você percebe que você consegue ver toda a sua fototeca, né, com todos os seus itens, e a gente tem esse novo menu, com tudo, meses ou anos, e a gente tem também a possibilidade aqui, ó, com essa setinha para cima e para baixo, da gente poder filtrar, ordenar e escolher todas as opções de visualização. Então, por exemplo, opções de visualização aqui, a gente pode ampliar ou reduzir o tamanho, como você está vendo, ó, a gente amplia ou a gente reduz. A grade de proporção, então como é a proporção da foto originalmente, a gente consegue mostrar se quer capturas de tela, ou seja, os prints, né? Se quer que eles apareçam ou não, tá? Então como você está vendo aqui, símbolo de fototeca compartilhada, mas é muito mais que isso ainda. Por exemplo, se a gente for filtrar, a gente pode filtrar se a gente quer que apareça tudo, ou só as favoritas, ou só as editadas, enfim. Então a gente consegue ver aqui de forma muito mais fácil tudo que a gente tem no nosso iPhone, nas nossas fotos. Se a gente fechar, inclusive, e a gente descer aqui um pouquinho, vamos continuar descendo aqui um pouquinho mais, você vai perceber aqui que a gente tem em mais itens uma infinidade de categorias novas, e tudo isso é automático, tá, galera? Então, por exemplo, os itens ocultos, os apagados, as duplicadas, beleza. Mas a gente tem, por exemplo, quais foram editadas recentemente, quais eu compartilhei recentemente. Se você colocar o seu iPhone em inglês, quando ele está em português ele não mostra, mas se colocar em inglês, ele vai mostrar os seus recibos, os seus documentos. Então ele tem uma inteligência artificial aqui dentro muito mais avançada em relação ao aplicativo anterior, né, no iOS 17. Eu particularmente achei, como eu falei, que ele não ficou bonito, que ele ficou meio bagunçado e visualmente não me agradou. Mas se você gastar um tempinho aqui e entender como o aplicativo funciona, sem dúvidas o aplicativo está muito mais completo, por mais que a interface não tenha agradado. Se a gente abrir aqui o aplicativo do FaceTime, mas isso é apenas um exemplo, tá? E a gente puxar a central de controle, você está vendo aqui agora controles, né? Se você tocar aqui nessa opção, você consegue visualizar tudo o que o aplicativo está tendo acesso do ponto de vista de áudio e vídeo. Ou seja, como eu estou aqui no FaceTime, mas como eu falei, serve para qualquer aplicativo, eu consigo ver que o FaceTime está acessando nesse momento a minha câmera, mesmo que aparentemente não está, né? Você nem está vendo aqui a câmera. Mas, olha a bolinha verde. E claro, você tem a nova interface mostrando que está acessando a câmera. Você consegue também escolher os modos, se deseja colocar no modo retrato, que aí borra o fundo, luz de estúdio, reações, e a mesma coisa em relação ao áudio, se quer que seja um áudio automático, ou padrão, ou isolamento de voz, enfim, essa coisa toda. Então, a gente tem aqui dentro da privacidade, né, como você está vendo, tudo que um determinado aplicativo está tendo acesso e exatamente o que ele está vendo e o que ele está ouvindo. Isso aqui é muito bom. Se a gente abrir aqui as notas e a gente for aqui no AA, onde a gente escolhe as fontes, agora a gente consegue deixar a nossa fonte marcada e também escolher a cor da fonte nas notas, coisa que não podia antes. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, teste, você está vendo que fica aqui, ó, marcado e fica na cor que eu escolhi. Claro, se você quiser pode ficar só a marcação ou só a cor, tudo isso pode ser configurado diretamente aqui, bem legal.
Se a gente abrir aqui a nossa calculadora, e eu tenho certeza que você já viu muito conteúdo sobre a calculadora, uma das coisas mais legais é quando a gente vai aqui em conversão e a gente consegue converter aqui, por exemplo, moedas, né? Por exemplo, dólar para o euro. Mas o que nem todo mundo sabe é que se você tocar aqui em algumas dessas variáveis, você não só faz conversão de moedas, como de basicamente qualquer unidade. Por exemplo, unidades de ângulo, de área, de dados, de energia, de força, combustível, potência, pressão, temperatura, sei lá. Eu quero converter Celsius para Fahrenheit. Você consegue também. Outra funcionalidade bem legal na calculadora são as notas de cálculo, né? Quando a gente vai aqui e a gente pode, por exemplo, escolher 2 mais 2 e aí ele já faz igual a 4. Provavelmente você já tinha visto isso. Mas você sabia que isso aqui está em todo o sistema operacional, não só na calculadora? Então, por exemplo, se eu estiver aqui nas minhas mensagens, mandando uma mensagem para alguém, e eu colocar aqui 2 mais 2, eu tenho que colocar o igual, tá? Se eu colocar igual, você percebe que ele completa para 4? Você pode fazer qualquer tipo de equação ou conta diretamente aqui das suas mensagens, das suas notas, do Safari, do WhatsApp, onde você quiser. Agora indo aqui para o Safari, você percebe que a gente tem um novo ícone, né? Antes tinha um Azinho e um Azão aqui, ficou bem melhor agora, mas não é só isso. Se você tocar em cima, você percebe que a interface está totalmente diferente. Primeiro, a gente tem esse novo leitor, como você está vendo. Isso é muito bom, por exemplo, caso você queira ler alguma matéria e ele já tira tudo que é propaganda e tudo mais, você vê só realmente o conteúdo, né, da página. Mas claro que tocando em cima você consegue ajustar como você quer esse leitor, a fonte, o tamanho da fonte, tudo mais. Você pode, claro, ocultar o leitor. Mas uma coisa que eu acho sensacional é o fato de que a Apple lê a página para você. Mas isso só funciona em inglês. Você está vendo que eu carreguei a mesma página, só que agora em inglês, né? Tocando no ícone, agora a gente tem, ó, escutar a página. Se eu tocar nessa opção e aumentar o volume... iPhone. For other uses, see iPhone disambiguation. The iPhone is a line of smartphones produced by Apple that Bem legal, né? Tocando no ícone, você percebe que a gente consegue pausar, a gente consegue acelerar, a gente consegue ir para frente ou para trás do próximo artigo e tudo mais. Então, sensacional. E como você está vendo, toda a interface mudou. Então, se a gente for nos 3 pontinhos aqui, a gente tem toda a interface nova para solicitar a versão de computador e tudo mais. E, claro, todas as configurações. Então, assim, o Safari no iOS 18 realmente ficou muito mais completo. Se a gente for nos nossos ajustes e na busca a gente colocar vocais, você vai ver aqui os atalhos vocais, como você está vendo. A gente pode configurar os atalhos vocais, que nada mais são do que a funcionalidade de quando você falar um comando, o iPhone responder. Mas não é via Siri não, deixa eu te mostrar. Se a gente continuar aqui, eu posso escolher um atalho vocal para câmera. Então, vou colocar aqui câmera. A frase que eu vou falar para o iPhone abrir a câmera vai ser câmera, naturalmente. Então vou colocar aqui câmera e deixa eu te mostrar como é que funciona. Câmera. 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 E como você está vendo, a ação está pronta. Então eu vou continuar. Beleza, já está tudo pronto. E agora de qualquer lugar do meu iPhone, não interessa o que eu esteja fazendo, basta eu falar câmera. E como você está vendo, a câmera é aberta, o comando aqui foi aceito e funciona dessa forma, bem legal, né? Agora eu quero te mostrar os widgets no iOS 18 que ficaram muito mais fáceis e intuitivos de você utilizá-los. Por exemplo, se a gente tocar e segurar aqui em algum canto da tela, né, para entrar no modo de edição, você percebe que agora eu consigo editar os widgets da mesma forma que eu edito a central de controle. Então, por exemplo, eu posso aumentar um widget, deixa ele ajustar, eu posso aumentar mais um pouquinho aqui. E como você está vendo, eu consigo ajustar perfeitamente qualquer widget. Mas não para por aí, porque eu posso também, galera, usar qualquer aplicativo que possa ser transformado em um widget aqui, direto da tela de início, sem precisar ficar entrando em 1000 ajustes. Por exemplo, aqui o aplicativo Fitness. Se eu tocar e segurar nele, eu percebo que eu posso transformá-lo em widget. Então, por exemplo, eu toco aqui nessa opção, ele se transforma num widget pequeno. Eu posso tocar e segurar, posso fazer ele um widget maior, como você está vendo aqui. Ou ainda, tocar e segurar, e eu posso transformá-lo em apenas um aplicativo novamente. Muito mais prático. Se eu abrir o aplicativo do telefone, sabe quando você sabe o telefone de uma pessoa, mas você não tem certeza do telefone todo, mas você sabe um pedaço? Agora no iOS 18, se eu digitar, por exemplo, aqui, ó, 3030, tá vendo? Ele coloca aqui os telefones que eu tenho com essa terminação, ou que está no meio, ou enfim, que tem 3 e 0,
Então a gente tem esse telefone, tem mais dois, então ele ajuda a gente a completar e a se lembrar de telefones que a gente possa ter esquecido. É um detalhe, mas é muito legal. Ainda aqui no aplicativo telefone, se a gente for em voicemail, no nosso correio de voz, quando a gente recebe uma mensagem nova, o iPhone automaticamente transcreve essa mensagem, para que você não precise ouvir o correio de voz pela operadora, que é um saco, né? Bom, o que aconteceu aqui é que eu estava com o meu iPhone em inglês quando eu recebi esse voicemail, e ele é em português, né? É uma mensagem de operadora, e aí ele fez essa transcrição maluca aqui. Mas coisa do beta, né? Daqui a pouco isso vai ser resolvido. Mas muito legal receber uma transcrição automática de correio de voz sem precisar ouvir ele. E aí você pode dar o play por aqui, você pode ligar para o seu correio de voz, ou você pode simplesmente excluir. Tudo baseado na transcrição, sem precisar nem ouvir. Olha isso aqui que legal. Sabe quando você está ouvindo uma música, por exemplo, né? E aí você quer gravar um vídeo. Então você abre sua câmera, coloca no modo vídeo, e aí você quer gravar. Antes do iOS 18, a música parava automaticamente. Agora não, você consegue gravar o vídeo com a música tocando, como está ouvindo. E aí o microfone vai pegar o som ambiente e o iPhone vai gravar a música que está saindo por ele próprio. Consequentemente, você pode fazer isso para gravar um story, né? Publicar em redes sociais, gravar um vídeo com música no fundo. Se a gente for nos nossos ajustes e a gente for aqui na busca e colocar por ligar, você vai ver sons de ligar e desligar. Galera, é literalmente isso. Agora no iOS 18 a gente pode ter um som que toca no nosso iPhone com uma pequena vibração bem suave quando a gente liga ou desliga o aparelho, tipo no nosso Mac. Muito bacana, deixa eu te mostrar. Para isso, o iPhone precisa estar no modo tocar, né, no modo alto, e aí você pode puxar sua central de controle. No iOS 18 a gente consegue desligar direto aqui, ó, com esse atalho, e olha o sonzinho, que bacana. Ouviu? Bem legal, né? E dá uma vibraçãozinha também. Deixa eu ligar para você ver. Só apertar o botão lateral aqui, vamos apertar e segurar. E como você vê, a gente tem também a mesma vibração, aquele barulhinho bem sutil e a maçãzinha da Apple. Sabe quando o seu iPhone descarrega? E aí você aperta o botão lateral e aí ele só acende o íconezinho aqui, ó, bem de leve da bateriazinha? Bom, no iOS 18 a gente tem mais algumas informações. Quando a gente está com o iPhone totalmente descarregado, você percebe que ele agora mostra a hora aqui no canto alto direito, espero que você esteja conseguindo ver, e também dá a informação de que cartões expressos e chaves que você tenha também estão disponíveis, mesmo quando o iPhone está sem bateria, tá? Agora, o que acontece? Porque eu não consegui te mostrar? Porque essa funcionalidade só está disponível na linha iPhone 15. Esse meu iPhone aqui, apesar dele estar no iOS 18 também, é um iPhone 14 Pro, então eu não consigo te mostrar. E esse iPhone aqui é um iPhone 15 Pro Max, mas ele ainda não descarregou. Ele está quase, mas ele ainda não descarregou. Então vamos terminar com o vídeo. Eu não sei se você percebeu durante esse vídeo, mas ao abrir as notas ou qualquer momento que a gente vê o teclado, você percebe que eu tenho dois idiomas no meu teclado, inglês e português? Pois é, agora a gente tem teclado bilíngue no iOS 18. Então se a gente for nos ajustes e a gente descer aqui um pouquinho até a gente chegar em geral e depois descer mais um pouquinho até chegar em teclado, como você está vendo, a gente tem aqui teclados e eu tenho dois teclados apenas, o de emoji e o de inglês-português bilíngue. Isso é muito legal, galera. Apenas alguns teclados têm essa disponibilidade para duplo idioma e português é um deles. Então você consegue fazer português espanhol, português francês, português inglês. Muito bacana, né? E o legal é porque quando você digita, né, quando você está aqui utilizando o seu teclado normalmente, em qualquer aplicativo, ele vai corrigir, sugerir e deixar você pontuar nos dois idiomas de forma super integrada e otimizada. Funciona muito bem. Agora, para você que gosta de jogar, olha isso. Se eu abrir aqui um jogo, vou abrir aqui esse Free Fire, como você está vendo. Ao abrir, automaticamente ele entra no modo de jogo, Game Mode, como você está vendo aqui. Galera, isso é automático. Se a gente puxar aqui a central de controle, você vai ver aqui, ó, modo de jogo. E você vai ver que quando ele está ativado, como é o caso, e ele ativa automaticamente com qualquer jogo, a atividade em segundo plano é pausada para otimizar o desempenho do jogo. Ou seja, todas as atividades de plano de fundo, muitas coisas que estão acontecendo, sendo baixadas, indexadas, otimizadas no plano de fundo, elas param para que o processamento do iPhone fique concentrado no jogo. Isso vai te dar uma melhor performance no jogo, vai te dar uma melhor otimização da bateria e também vai fazer com que seu iPhone esquente menos enquanto você está jogando. Esse modo de jogo é surreal.
Se a gente for nos nossos ajustes, a gente vai ver uma pequena mudança aqui. Agora a gente está vendo conta Apple. Antes a gente via ID Apple, né? Mas a Apple aparentemente mudou. Ela não usa mais esse conceito de ID Apple, agora é conta Apple. E se a gente for em iCloud, a gente tem nova interface aqui. A Apple está mudando muita coisa no iCloud, né? Como você está vendo, inclusive, esse ícone aqui que ficou meio diferentão, né? Subscriber Edition, eu achei meio esquisitão. Mas como você está vendo, a gente tem essas mudanças. Então eu acho que agora a gente não vai ter mais ID Apple, e sim conta Apple. Então, é literalmente isso. Essas são todas as funcionalidades secretas do iOS 18. Te vejo no próximo vídeo aqui, no Daniel About Tech Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. Valeu, galera. Tchau, tchau.